A paz, queridos, que gostoso estarmos juntos mais uma vez para aprendermos do Senhor e da Sua palavra. Eu quero falar hoje sobre os 3 sinais da generosidade. Como distinguir, como discernir se realmente estamos sendo generosos. E caso não estamos sendo, a gente tem que buscar a generosidade, porque Deus se agrada daquele que tem um coração misericordioso, generoso para com o semelhante. Amém? Então, mas antes de começarmos a olhar a palavra e aprendermos dela, por favor, você se inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber as notificações. Eu posto sempre 2 mensagens por semana, uma que é a pregação que eu prego na igreja e outra que eu gravo aqui para ter uma conversa mais íntima com você. Tá bom? Mas hoje nós vamos ver os sinais da generosidade. Primeiro sinal da generosidade é dar o que se tem. Deus sempre nos dá uma porção. Todos nós temos uma porção na terra, né? Eu não sei se vocês lembram da parábola dos talentos. Lá quando fala talentos, não é talentos ou dons. Pode incluir talentos, né? Quanto se refere a dons, habilidades. Mas ali, talentos é uma medida, né, de dinheiro. Então, quando Jesus conta aquela parábola, a gente aprende do Senhor que Deus dá porções diferentes, não é? Porque a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 3, a outro ele deu 1. Mas o propósito era multiplicar. Então, a gente sabe que Deus não dá igualmente a cada um de nós, né? Sempre tem uma porção diferente. Nós temos que estar gratos com aquilo que o Senhor nos dá, mas a gente tem que pegar aquilo que o Senhor nos dá e sermos generosos. Você deve dar o que você tem. Quando a palavra de Deus nos diz que se nós dizemos que amamos, tem que ser de ação e não só de palavra, mas tem que ser de verdade, ele quer dizer o seguinte: se você vir alguém passar uma necessidade e não ajudar, você de fato não ama. Então, o nosso amor tem que ser um amor de ação. Dê aquilo que você tem. Se alguém te pedir emprestado, empreste, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que estar aberto ao necessitado, aberto àquele que nos pede, com um olhar misericordioso e sentir as necessidades das pessoas que estão do nosso lado. A gente não pode mudar a realidade do mundo todo, nem satisfazer as necessidades de todo mundo. Tem tantas necessidades, mas aquele que está próximo de você, você pode fazer. Aquele que está próximo e que você tem possibilidade de ajudar, se você não ajuda, a palavra de Deus diz que o amor de Deus não está em você. Então, primeiro sinal de generosidade, dar o que se tem, estar pronto, não é, a compartilhar as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Segundo sinal de generosidade, dar além do que se tem. Puxa vida! Mas será que nós podemos dar além do que nós temos? É lógico que se você não tem, por exemplo, se alguém chega para você, e me empresta 10 mil reais. Você não tem 10 mil reais, você não vai dar. Mas o que eu quero dizer que é dar além do que se tem? É ser generoso numa medida acima das suas posses. Se esforçar naquilo que você, vai abençoar o outro. E eu vou respaldar isso na palavra, para que você não tenha dúvida do que é possível. Lá em 2 Coríntios 8, 3, diz assim, é um texto, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9, nos ensina de contribuição e passa muitos conceitos importantes. E o apóstolo Paulo, está falando das igrejas da Macedônia, que fizeram uma coleta, levantaram uma oferta para ajudar a igreja da Judéia, né? De Jerusalém e dos arredores, né? Os membros, né? Os salvos em Cristo Jesus, os irmãos em Jesus. E a igreja, então, da Macedônia foi muito liberal. E ele diz assim, quer ver? No versículo 3, diz assim, porque eles testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Ou seja, aqueles irmãos em Cristo Jesus das igrejas da Macedônia,
que eles ajudaram, ofertaram, né, para aquela coleta que o apóstolo Paulo estava fazendo para os necessitados da Judéia, de acordo com as posses que eles tinham, mas muito acima delas. Ou seja, o que o apóstolo Paulo quis dizer? É aquilo que eu estou querendo dizer para você. Meu querido, às vezes a gente dá o que tem, mas às vezes a gente se esforça em dar, em abençoar. Acima das suas posses, você se esforça para abençoar. E isso é muito importante, porque há momentos na vida da gente, né, em circunstâncias que a gente tem que se esforçar, a gente tem que ter alegria. Sabe, o generoso é aquele que se esforça mesmo, que vê uma necessidade e faz tudo o que pode para poder suprir a necessidade do semelhante. E nós devemos ter esse nível de generosidade também. E o terceiro sinal é aumentar o que se tem para dar ainda mais. Esse é o terceiro sinal da generosidade. Sabe por quê? Porque você acaba aumentando o que você tem como consequência da bênção de Deus sobre a vida do generoso. Quem é generoso, que dá ao semelhante, Deus dá a você. Porque Deus, como diz a palavra, o texto que eu vou ler aqui, Deus faz aumentar a sua sementeira. Ou seja, você que dá, ele usa a figura da semeadura. Quem dá, quem oferece, quem abençoa, está semeando, né? Então, é uma semeadura. E Deus vê o que você está fazendo, te dá uma colheita abundante, mas não só uma colheita, Ele faz aumentar a sua sementeira para que você possa semear cada vez mais. Por isso, meu querido, não fique esperando. Tem gente que diz, o dia que eu tiver eu vou abençoar. Não. Quem não é generoso no pouco, não vai ser no muito. E o texto diz assim, né, a palavra de Deus, para embasar aquilo que eu estou dizendo, 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, que é Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, é Deus quem dá, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Deus que dá semente, Deus que dá pão e Ele que vai aumentar a sua sementeira. Se você for generoso, Deus vai te dar cada vez mais para que você possa então abençoar cada vez mais. E diz assim, e multiplicará os frutos da vossa justiça, porque Deus tem frutos de justiça, frutos eternos. Na medida que nós abençoamos, Deus nos abençoa também, não só com algo, né, com uma recompensa material e temporária aqui, mas também temos um galardão nos céus, que são frutos da nossa justiça. Então, fique com essa palavra, observe os sinais de generosidade, né, e que também são sinalizadores para que a gente possa se aplicar para sermos cada vez mais generosos. Que Deus te abençoe.